Já tentou conversar com alguém que fala outra língua? Ou quando utiliza gírias ou expressões que não conhecemos? Ou que só fala pela metade, não diz exatamente o que quer? Como manter uma comunicação? Meu nome é Hannah, sou psicóloga hospitalar e já passei por algumas situações parecidas. É um grande incômodo. Eu atendi uma vez uma pessoa durante a minha residência que ela falava em espanhol. E no dia foi um atendimento de emergência, uma paciente na mesma enfermaria havia falecido e essa outra paciente estava em crise. E eu fui atendê-la. E ela só chorava e falava sobre as suas angústias, em espanhol. Pensa que uma pessoa chorando e falando em espanhol. 70% ou mais do que ela falava, eu não conseguia entender nada. Como fazer um atendimento que eu não entendo o que a pessoa fala? Não é possível, né? Mas aí eu me dei conta de algo. Que nós não só temos a comunicação verbal. E eu conseguia perceber a angústia dela diante da situação, do óbito que teve ali na enfermaria. Eu compreendi o processo da internação daquela pessoa. Eu sabia do suporte restrito, familiar que ela tinha. O que ela precisava naquele momento era de acolhimento. E alguém para estar do lado dela para ouvir suas angústias. E foi exatamente isso que eu fiz. Fiquei ao lado dela, fiz um acolhimento e ofereci a minha presença, a minha atenção, o meu tempo. E isso foi o suficiente. Em alguns minutos a paciente estava mais calma, se organizando sozinha e agradeceu pelo atendimento. Isso é sobre cuidar. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje eu quero falar sobre comunicação. E falar sobre isso vai muito além do que compreender o significado das palavras. Trabalhar com pessoas, assim como no meu caso, que trabalho no hospital, a comunicação verbal é de extrema importância. Porém, a verbal e a escrita é tão importante quanto. Uma pessoa pode me dizer que está sentindo dor, mas não expressar nenhum comportamento de dor. Ou uma pessoa pode não estar contractuante e demonstrar comportamento de mal-estar. Isso tudo altera a conduta da nossa equipe. A comunicação ser importante não é novidade, mas saber apenas falar ou saber o significado das palavras não garante uma boa comunicação. Para isso, precisamos de algo a mais. Se eu falar, por exemplo, ontem eu comi uma manga, qual imagem vem na sua cabeça? É a imagem, né, de uma pessoa assim como essa que está aqui comendo a fruta, certo? Para avaliar o contexto da frase, precisamos saber que a manga que eu estou me referindo é a manga fruta e não a manga blusa. Ou você imaginou uma outra imagem? Eu acho que não. Mas isso, nós precisamos compreender que a manga não é a manga de blusa, mas a manga fruta. Ok, eu conheço esse contexto. Mas para a comunicação ser efetiva, é necessário que a pessoa que eu estou me referindo, me direcionando, compreenda o que eu falo. A mensagem só é realmente entregue se o chamado emissor, no caso, aquele que se comunica, e o receptor, aquele que recebe aquela mensagem, se entendem. Isso quer dizer que não há ruídos na comunicação, ou seja, que algum fator que atrapalhe essa compreensão, o que pode prejudicar esse processo. Um exemplo bem claro de ruído na comunicação é o telefone sem fio. Essa brincadeira é fantástica para nos mostrar de forma clara e divertida como podemos compreender as coisas de maneira errada, né? Um exemplo prático. Posso falar para alguém, faça a evolução desse paciente. A minha ideia é de que a pessoa possa fazer naquele momento, mas ela pode entender que pode ser feito mais tarde, mas que deve ser feito. Nesse caso, houve um ruído, a comunicação não foi efetiva, porque eu queria que a pessoa fizesse assim que eu falei, e ela não fez, por entender que poderia ser feito depois. Isso pode gerar grandes conflitos no trabalho e um grande desgaste emocional. Por isso, é tão importante a gente conseguir manter uma comunicação efetiva no nosso trabalho. Outra questão na comunicação é a assertividade. Nós temos dois significados para essa palavra. Um é de ser objetivo, né, certo em algo, por exemplo, o diagnóstico de pneumonia foi assertivo. E o outro significado é de uma característica de habilidade social. É expor, se posicionar, defender um posicionamento, expressar pensamentos, sentimentos, crenças de maneira direta, clara, objetiva, sem gerar conflitos e de modo a não violar o direito do outro. Uma comunicação assertiva é complexa. A mesma coisa podemos falar e usar entonações diferentes. Por exemplo, diante de um erro, nós podemos falar para o outro: você agiu de maneira errada, você não pode mais fazer isso. Quando a situação acontece,
a gente está muito estressado, irritado, né? E acaba que a nossa comunicação sai de forma agressiva, né? Porque a gente quer chamar a atenção daquela pessoa, mas nós podemos usar de uma outra maneira, né? E uma maneira assertiva. Então, por exemplo, você agiu de maneira errada, você devia ter usado os EPIs, e isso acaba colocando a sua vida e a do outro em risco. Então, tenta prestar mais atenção nessas coisinhas, porque faz muita diferença no dia a dia, tá bom? Ao falar de comunicação, uma coisa é certa: o óbvio tem que ser dito. E sabe por quê? Uma coisa pode ser óbvia para mim, mas pode não ser óbvia para outra pessoa. E nós temos o costume de deduzir muitas coisas durante a nossa comunicação. Então, vamos pensar, né? Quando você escuta, hoje o dia está lindo, o que você imagina? Eu já deduzo que o dia está ensolarado, sem muitas nuvens no céu, mas também sem estar muito quente. Eu deduzo isso porque isso para mim é um dia lindo. Mas para outra pessoa, um dia lindo pode ser o céu fechado, com a chuva fraca, um dia mais refrescante. Então as coisas não são óbvias, elas precisam ser ditas. No exemplo anterior que eu comentei, né, sobre fazer a evolução do paciente, mostra isso de forma clara. Para a comunicação ser assertiva e efetiva, a gente precisaria dizer de uma outra maneira, podendo ser ela: faça essa evolução do paciente o quanto antes, preciso dela o mais rápido possível. Ah, Hannah, beleza, eu sei que tenho que ser assertiva na minha fala e dizer as coisas de forma clara. Isso é suficiente para manter uma comunicação efetiva e sem conflitos? Então, infelizmente não, mas é boa parte do caminho. Então, vamos falar agora sobre a comunicação não verbal. A gente tem um livro clássico sobre essa informação, né? Que é esse livro, O Corpo Fala. Ele traz, né, a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Ele é um livro simples que traz de forma didática como que a comunicação não verbal interfere diretamente no nosso dia a dia. Tem uma parte aqui no livro que eu vou ler um pouquinho pra gente, que eu acho fantástica. O corpo fala sem palavras. Pela linguagem do corpo, você diz muitas coisas aos outros e eles têm muitas coisas a dizer para você. Também nosso corpo é, antes de tudo, um centro de informações para nós mesmos. Pois todo ser humano tem que lidar consigo mesmo e com os outros. Esse livro ele é muito bom, vale a pena ler. A posição que sentamos, dos nossos braços, dos pés, da nossa cabeça, enfim, a posição de todo o nosso corpo, ela diz muito, e saber interpretar minimamente nos direciona em muitas coisas. Vamos manter o nosso exemplo de antes, né, sobre a evolução. Se eu estou na frente da pessoa que me pede essa evolução, e eu me portar de determinada maneira, ela pode interpretar várias coisas diante disso, né, como por exemplo, se ela falar: Hannah, por favor, faz a evolução desse paciente o mais rápido possível. Preciso dela o quanto antes. Então, nesse exemplo, eu estava com a postura curvada, mostrei um desinteresse, até um tiquinho de deboche. Né? E isso pode fazer com que a pessoa perceba que eu não estou interessada ou vou fazer de mau jeito, e isso também acaba gerando muitos conflitos. Durante a nossa comunicação, a gente acaba interpretando o que a pessoa, né, a forma com que ela está, a gente interpreta ali o que isso pode significar por trás. Né? Então, desinteresse, né, uma falta ali de compreensão ou realmente não querer fazer. Então, a verdade é que nós já fazemos isso de maneira tão natural que nós nem percebemos, e o comportamento que o outro pode nos incomodar, a gente nem sabe exatamente o porquê. Essa questão da gente perceber, né, e analisar esses comportamentos é algo que a gente faz de maneira tão natural que nós nem percebemos. E o comportamento do outro pode até nos gerar incômodo, e às vezes a gente nem sabe exatamente por quê. Quando começamos a perceber isso, percebemos também o nosso comportamento e o jeito que as pessoas nos afetam, escutando e lendo o nosso próprio corpo. Isso também tem relação com a inteligência emocional, mas isso vai ser um tema para um próximo vídeo. Dentro do hospital, trabalhando com a interpretação, né, saber interpretar alguns comportamentos dos outros é de extrema importância. Um outro exemplo. Se a gente for dar uma notícia, orientação para alguém e a pessoa está agitada, chorando bastante, nem olha para você, você nem precisa se dar o trabalho de continuar falando. A reação dela está te mostrando de forma clara que ela está desorganizada e provavelmente ela não vai te ouvir. Essas coisas geram muitos conflitos,
Porque, utilizando esse exemplo, né? Caso o profissional da saúde passe a informação para essa pessoa, sendo paciente ou um familiar, enfim, ela pode não ouvir, pode dizer que você não informou e começar a fazer as coisas erradas e você sai como o culpado. Já aconteceu algo parecido com você? Conta aqui pra gente. Essa parte que a gente vai comentar agora, eu não vou entrar muito em detalhes. É sobre a comunicação escrita, mas ela é muito importante aí para todo esse processo. No hospital, se eu escrevo no prontuário do paciente uma informação errada ou algo com duplo sentido, pode atrapalhar o andamento do tratamento do paciente. Eu, pessoalmente, na maioria das vezes, eu prefiro perguntar diretamente para o profissional de referência alguma informação do que olhar no prontuário, para ter certeza que a informação, né, que vai estar sendo passada para mim não atrapalha a minha conduta, o meu atendimento. E isso já aconteceu algumas vezes. Eu lendo o prontuário, eu acabo compreendendo alguma coisa e não era exatamente isso ali que aquele profissional queria dizer. Já aconteceu de eu lendo o prontuário compreender que aquela pessoa tem uma rede de apoio, né, voltada para os familiares. E ao abordar isso com o paciente era o contrário, ela não tinha essa rede de apoio. Ok, que essa questão é até simples. Mas imagina, se no prontuário dá a entender que um paciente tem um diagnóstico oncológico e eu, ao atender, abordar já sobre essa doença e a pessoa não souber. Isso vai trazer um impacto muito grande e pode prejudicar até meu vínculo com o paciente, todo o tratamento, pela forma com que isso foi comunicado. Ok, falamos sobre a comunicação verbal, como ser assertivo nessa comunicação. Falamos também sobre a comunicação não verbal e como ela pode influenciar na nossa rotina de trabalho. E pincelamos um pouquinho sobre a comunicação escrita e a sua importância. Falamos sobre como a entonação das palavras interfere na interpretação, mas ainda não falamos em como eu posso conseguir expressar e pedir as coisas sem ser violento. Você já ouviu falar sobre comunicação não violenta? A CNV? É uma técnica de comunicação aprimorada por Rosenberg. Ele tem um livro, inclusive, que é amplamente divulgado. O autor condensou essa teoria e escreveu algumas técnicas para nos ajudar a passar essa mensagem, né, a informação, de uma maneira efetiva e sem conflitos. Tem um poema muito interessante aqui no livro, vou ler um pouquinho para vocês. Palavras são janelas, ou são paredes. Sinto-me tão condensado por suas palavras, tão julgado e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoas ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Esse poema, ele faz até a gente lembrar de algumas discussões que a gente teve, né? Muitas das nossas discussões, elas são assim. A gente fala no calor do momento, a gente acaba falando coisas que a gente não queria dizer, né? O livro também aborda sobre estratégias de autopercepção, mas isso a gente não vai entrar muito em detalhe aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo, né? Hannah, quero saber mais sobre autopercepção. E aí eu monto um vídeo sobre isso. Voltando à CNV, Rosenberg aborda sobre 4 etapas. Primeira, observar sem julgar. É analisar a situação toda, buscando ser neutro, sem julgamento. Deve evitar expressar nossas opiniões. Buscamos realmente escutar e entender o ponto de vista de quem fala. Isso não é algo comum que fazemos no nosso dia a dia, né? Segundo, identificar sentimentos. Às vezes é difícil lidar até com os nossos sentimentos. Imagina lidar com dos outros, né? Nessa etapa, Rosenberg propõe que a gente identifique e expresse o que estamos sentindo, o que determinada situação faz com que a gente sinta. Essa habilidade ela é bem difícil, mas ela é importante. E é importante a gente buscar desenvolver para melhorar os nossos relacionamentos interpessoais. Além disso, Rosenberg também explica que é necessário se permitir ser vulnerável nesse processo. 3. Reconhecer e assumir as necessidades. O autor aborda que a violência surge das necessidades não atendidas, uma maneira extrema de tentar preencher essa lacuna.
Para a CNV, é necessário a gente identificar e reconhecer as nossas necessidades, que estão por trás das nossas emoções, que são despertadas diante de uma situação, ou então das falas e atitudes que são tomadas. Neste momento, a empatia faz toda a diferença. É necessário e é preciso entender o outro lado, identificar as necessidades, tendo responsabilidade por seus sentimentos e se conectando tanto consigo quanto com o outro. Parece ser bem difícil essa parte, né? Última etapa, pedido de mudança. Ok, após analisar e ser empático com a pessoa, conosco e diante daquele conflito que se apresenta, é necessário, na hora, resolver essa situação naquela conversa. Aqui buscamos usar as palavras positivas e com um pedido objetivo e claro de mudança. Diante de um conflito, podemos buscar resolvê-los utilizando uma linguagem amigável que desperte empatia, comunique os sentimentos e as necessidades por trás disso tudo e que seja claro sobre a importância da mudança do comportamento do outro. Ao aplicar essas técnicas, moldamos a nossa comunicação. E quando a gente evita usar palavras que aumentem atrito e que pode até gerar mais problemas, evitando tudo isso, a gente constrói relações mais fortes com a nossa equipe, o que vai ajudar no clima interno, na produtividade e inclusive na qualidade do nosso serviço. Confesso que quando eu li o livro e vi essas etapas, eu achei muito utópico. Algo idealizado demais. Sabe aquela coisa que parece que só funciona na teoria e não na prática? Foi assim que eu pensei. Até que eu me dei conta de que eu estava usando essa teoria. Na hora, uma frase simplesmente saiu de maneira tão natural que eu até me assustei, eu fiquei muito surpresa. Então vamos tentar trazer o exemplo, né, da nossa rotina e do nosso contexto hospitalar, que pode acontecer, para a gente tentar pensar como que a gente pode conseguir colocar essas 4 etapas aí no nosso dia a dia. Vamos pensar em um cenário aleatório, mas algo que acontece bastante no nosso dia a dia. Você está no trabalho e no hospital e percebe que a sua equipe está muito agitada e você precisa pedir uma informação de algum paciente ali para aquelas pessoas. Ao analisar o local, a equipe está se queixando de que o sistema está falhando, o que está gerando muito retrabalho, mas você precisa pedir essa informação. Então, como que você pode fazer isso? Primeiro, você se direciona a quem vai falar. Busca uma pessoa que você avalie ser mais acessível. Após isso, temos a identificação do sentimento. Como você imagina que essa pessoa vai estar? Olhe para ela e perceba os sinais. Vamos supor, se ela está dando sinais de que está estressada, por estar muito agitada, respondendo de maneira curta e grossa, com expressões faciais de descontamento e cansaço, enfim. Falar com essa pessoa nessa situação vai ser bem complicado. Em alguns momentos, realmente, o ideal é deixar aquela pessoa ali, lidando sozinha, com essas emoções, com este momento. Porém, você precisa pedir essa informação. Então, vamos lá. Primeiro, avalie a situação e exponha a ela. Então, a gente pode falar: olá, o dia está bem estressante com esse sistema sem funcionar direito, não é mesmo? Segundo, é importante a gente identificar o sentimento. Então, a gente pode falar: você parece estar estressada com tudo isso. Esse seria o sentimento do outro. Mas também é importante nesse momento você expressar o seu. Estou angustiado por precisar de uma coisa. Terceiro, a necessidade. Falar de suas necessidades. Então você pode falar: eu estou precisando de ajuda para obter uma informação. O quarto seria o pedido. Você poderia me ajudar assim que você puder? As falas não precisam ficar tão separadinhas dessa forma. A gente separou neste momento para a gente ilustrar quais são cada etapa, né? Então, como que a gente pode falar sobre isso, né? Como que nós podemos construir uma frase diante dessa situação? Então, nós podemos falar assim: olá, hoje o dia está difícil com esse sistema sem funcionar direito. Eu imagino que você esteja estressada com tudo isso. Eu estou precisando de uma ajuda. Estou muito angustiada com isso. Eu preciso de uma informação. Teria como você me dar esse suporte? As relações, elas são recíprocas. Então, se coloque também à disposição. O companheirismo, a parceria, ela faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Essa é uma mudança difícil, mas possível. Quando a gente consegue se comunicar de maneira efetiva, os conflitos se reduzem, as relações melhoram, o ambiente de trabalho se torna mais leve, conseguimos perceber melhor os nossos sentimentos e lidar com eles de maneira mais saudável. Inclusive, também podemos falar de uma maneira efetiva e não violenta que não podemos fazer algum trabalho, ou dar suporte a alguém naquele momento. Gostou desse vídeo? Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Também temos um blog com vários conteúdos parecidos com esse.
Vamos deixar o link aqui na descrição. Vamos buscar melhorar o nosso ambiente de trabalho, tanto por nós quanto pelos outros. E isso é sobre cuidar. Dia 10 de agosto, às 20 horas, nós vamos fazer um webinar. E você não pode ficar de fora. Lá vão ter muitas outras estratégias imperdíveis para você melhorar a sua vida, mesmo trabalhando no hospital. Faça sua inscrição aqui embaixo. Nos vemos lá!